Esse vídeo é material complementar do meu novo e-book 5 ferramentas essenciais para trabalhar com criação de símbolos no Illustrator. O nome é grande, mas eu considero muito alinhado à proposta dele. Link para download na descrição. Beleza? A nossa terceira ferramenta é a Transform. Eu gosto muito dessa ferramenta porque ela é muito útil em vários aspectos, tá? O primeiro deles é transformar objetos e o que eu mais gosto que é acessar propriedades específicas. Como assim, cara? Acessar propriedades específicas. E antes de falar propriamente da ferramenta, eu vou falar sobre formas geométricas no Illustrator. Óbvio que eu vou fazer um recorte aqui entre elipses, retângulos, polígonos e linhas. Então vamos lá. Como é que você trabalha as formas no Illustrator? Essa quinta linha aqui, primeira coluna. Se a gente clicar, pressionar, né? A gente tem acesso a algumas formas geométricas. A elipse, a retângulo e a polígono que a gente vai utilizar hoje. Rectangle Tool, eu posso fazer retângulos, né? Caso eu queira que seja um quadrado perfeito, eu aperto Shift. Né? E as coisas que acontecem em outras ferramentas, como por exemplo, eu posso clicar e definir um tamanho. Por exemplo, 300 pixels. Ou eu posso clicar com Alt pressionado, que ele faz a partir do centro o tamanho que eu defini. Ok, até aí tudo bem. E a elipse funciona basicamente da mesma forma. Eu posso fazer, né, elipses. Ou se eu quero fazer uma forma perfeita, pressiono junto com o Shift. Se eu quero que seja a partir do centro, com Alt. Lá do meu primeiro clique, né? Meu primeiro clique foi aqui. Então centro, se eu apertar Alt, vai ser aqui também. E Shift para ficar uma forma perfeita. Funciona também aqueles macetes do clique, né? E você define o tamanho, etc e tal. Vou colocar aqui 300 e dar uma cor diferente para isso. A próxima ferramenta de forma do Illustrator vai ser a Polygon Tool. Ela funciona de uma forma um pouco diferente, tá? Se eu clicar e arrastar, ele vai me dar por padrão essa quantidade de lados aqui, né? Que são 6 lados, são 6 lados. Mas você consegue editar enquanto cria a forma. Com a seta direcional para cima e para baixo, você diminui e aumenta o número de lados que você quer no seu polígono. Então, por exemplo, aqui eu permaneci com o clique do mouse e estou apertando a seta direcional para baixo para diminuir, para cima para poder aumentar. Funciona dessa forma e você pode clicar com a Polygon Tool, definir o raio desse polígono, né? Vamos colocar aqui 200 e o número de lados, que vamos colocar um pentágono. Pronto. Então, basicamente, eles são bem parecidos, né, entre si. E a última forma não é exatamente uma forma geométrica, mas é uma entidade geométrica que são linhas que a gente consegue trabalhar aqui no Illustrator. E é bem bacana a forma como a gente consegue separar, que eu vou explicar daqui a pouco, entre formas criadas pela Pen Tool, né? Se você observar, se eu clicar aqui no caso com a Pen Tool, Shift, manter e dar um segundo clique, esteticamente não tem diferença nenhuma o que eu fiz com a Pen Tool com a Line Tool. Só que a Transform vai ser o que vai mostrar pra gente a diferença exata. No caso, eu posso falar uma diferença semântica, talvez, entre essa linha e essa linha aqui. Mas vamos lá para a ferramenta linha. Ferramenta linha, basicamente, que nem todas as outras ferramentas de formas ou entidades geométricas, se eu clicar, ele me abre um Tool Options aqui, né, que é o tamanho, né, comprimento dessa linha, vamos colocar 500 pixels, e o ângulo dela, isso aqui é muito importante. Então, por definição, vou colocar 45 graus, ele faz aqui. A partir desse ponto, ele cria a nossa linha. Vou deixar ela aqui do lado, só para a gente poder estudar. A Transform agora. No meu Workspace, ela fica aqui no cantinho, caso não apareça para você o Window, aqui embaixo, né? Transform, Shift F8. Vou arrastar ela pro lado só para a gente conseguir enxergar melhor. Por padrão ela vai ficar dessa forma. Quando eu seleciono, tá vendo aqui, ó, no Shape Properties, se eu selecionar uma forma, ele já me traz umas opções. No caso aqui eu selecionei o retângulo que eu criei. Ele fala para mim que o retângulo ele tem a largura, né, 300 pixels e a altura 300 pixels, é um quadrado perfeito. Ele me diz que não tem nenhuma angulação esse retângulo, porque, por exemplo, se eu definir uma rotação aqui de 30 graus, né, ele vai rotacionar o meu negócio certinho, só que me permite editar isso depois. Eu tenho salvo a propriedade aqui, que eu falei que a segunda função da ferramenta Transform é acessar propriedades específicas. Então, por exemplo, ele me traz a capacidade de
editabilidade. Então tenho aqui 30 graus, posso voltar, colocar 45, sei lá, ou voltar para o 0 grau mesmo. Aqui ele me traz esse grupo de opção que tem a ver com corner, que no caso é o arredondamento das partes. Então aqui é esse canto, aqui é o canto de baixo, aqui é o canto superior e aqui é esse canto aqui. Se eu definir aqui 30 pixels, ele vai arredondar 30 pixels. E como eu falei, né, eu posso editar, não é uma coisa que vai ficar aqui e, sei lá, eu tenho que criar outra forma para poder fazer aquilo de novo. 50 pixels aqui, eu posso definir 20 pixels para cá, posso colocar 200 para ver se vai. Olha, bacana, né? E 10 para cá. E mesmo assim, eu consigo voltar tudo para o 0. Caso você queira fazer com que todos os lados tenham o mesmo arredondamento, clica aqui, ó, para manter as proporções. Cliquei, coloco 50, ele vai mudar todos para 50. E novamente, posso voltar isso aqui para o 0. À medida que eu clico em outra ferramenta, me transforma e me traz outras propriedades, né? Ellipse Properties, perceba que aqui é Rectangle Properties, aqui é Ellipse Properties. E me traz um plus, neste caso, que é uma coisa muito importante, caso você não queira cortar uma forma, né? Que as últimas duas ferramentas que eu falei foi a Shape Builder e a Pathfinder, que são ferramentas que combinam e cortam formas. Caso você não queira cortar e fazer um formato de pizza, você tem isso aqui, ó, Pi Start Angle e Pi End Angle. Então vamos passar para essa parte aqui, né? Já falei sobre isso. E vamos definir um Start Angle aqui 30 graus. O que acontece na minha forma? Ele faz uma espécie de Pac-Man. Ele corta 30 graus do meu negocinho. Se eu definir aqui 45, vamos lá. Ele vai abrindo, tá vendo? 80 graus, ele vai abrindo essa medida. Só que não é um corte que acontece aqui exatamente, né? É uma ferramenta que foi editada e eu posso voltar sempre que eu quiser. Caso eu queira que, vamos supor, né? Esse retângulo esteja aqui cortando exatamente o centro. Ao invés de cortar a forma, eu posso selecionar ela e definir o Pi Start para 90, que tem o mesmo efeito, só que eu tenho capacidade de editar. E também existe uma ferramenta de controlador aqui em cima, tá vendo? Que eu consigo editar o Start e o End Angle aqui. Digamos que eu queira uma pizza mesmo, ó, que bacana. Eu consigo editar aqui com os ângulos que vão alterando segundo isso aqui. Vê? Que é uma forma mais manual de você trabalhar, ou você ter noção de ângulo, você pode editar por aqui. Mas vamos deixar como tá, né? Ah, e aqui é para você inverter. Caso a sua forma esteja assim, né? Vamos colocar 90. Você quer inverter agora a parte que está com preenchimento ser vazado, ele faz a mesma coisa. E, não esquecendo, né? Eu posso voltar sempre. A polígono, uma coisa muito importante que a gente consegue fazer aqui na Polygon Tool é mudar os lados. Não é uma coisa que ficou permanente aqui. Lembra que no começo eu cliquei, ele definiu o tamanho de lados para 5 lados. Ele não, eu. Defini o tamanho de lados para 5 lados, eu consigo editar. Essa opção aqui, né, na Polygon Properties, o número de lados. Assim como eu consigo mudar a angulação do negócio. E por aí vai. Vou voltar para 5. Não esquece, uma coisa muito importante da ferramenta Transform é editabilidade. Eu consigo clicar, consigo editar e consigo voltar atrás nisso, sem apertar Ctrl Z neste caso. E o que eu falei da diferença, vamos colocar entre aspas, semântica entre criar pela Line Tool e pela Pen Tool, é essa aqui. Eu vou fazer uma linha, né? Fiz pela Pen Tool isso aqui. Vamos fazer uma line que tenha o mesmo tamanho. Esteticamente a gente não consegue perceber a diferença entre essa linha e essa linha aqui. Só que a diferença é muito importante, como eu falei de novo, editabilidade. Grave isso aí, tá tudo saindo do braço, pelo amor de Deus. Então eu tenho aqui acesso a Line Properties, eu tenho o tamanho da linha e tenho o ângulo dela. Por que isso é importante? Quando você trabalhar com tangência e concordância, você vai ver que precisa ter a questão do ângulo bem gravado e fica muito mais fácil. O que não consigo pela Pen Tool, por exemplo. Observe aqui em cima que a minha Pen Tool, a forma, a linha que minha Pen Tool criou é um path, um caminho, que é o tipo de objeto dele. E o que eu criei com a linha é uma line, ou seja, eu tenho noção dessas características aqui, acesso a essas propriedades, como o tamanho do negocinho e o ângulo dela, que eu posso tanto mudar aqui, editar e voltar atrás. Existem formas de você transformar isso aqui em uma linha, né? Object, Shape, convert to Shape. Eu transformei aquilo que era Path em Line.